coloque de pé, por gentileza. Antes de você de lermos a Bíblia, diga para 3 pessoas assim: Shalom, meu irmão. Oh, glória a Deus, né? Que bênção estarmos aqui nessa noite, celebrando ao Senhor dos Exércitos. E gentilmente abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Observe aí se tem alguém do seu lado nos visitando ou que se encontra sem a Bíblia e gentilmente compartilhe com essa pessoa para que possa acompanhar, ou então acompanhe aqui no nosso telão. Todos acharam? Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Lucas capítulo 10, versículo 35. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes lhes parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por algum instante e pedir ao Espírito Santo de Deus que ministre essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Estamos na tua presença para te render glória, louvor e adoração. Deus, agora nós iremos ouvir da tua palavra, que é doce, que é poderosa, que penetra no mais profundo da nossa alma. Deus, tenha misericórdia de nós agora e fale conosco, Senhor. Não permita que nada venha roubar a tua palavra. Não permita, Senhor, que tradição, que conselhos errados, não permita que religiosidade venha roubar a tua palavra nessa noite. Lançamos sobre o Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, e pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos a tua Shekinah. Repreendemos toda a obra do inferno. Fale conosco, Jesus, queremos ouvir da tua voz. À medida que essa palavra, Senhor, que ela for ministrada, que o Senhor ministre profundamente no nosso coração. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje nós daremos lições na nossa série de ministrações baseada nas parábolas de Jesus. E as lições que nós tiramos dessas parábolas para as nossas vidas, né? O que nós aprendemos com essas parábolas, com essas histórias que o Senhor contou,
né? Com essas parábolas que Jesus ensinou para os discípulos daquela época e para todos nós e para toda a humanidade. Nós encontramos aqui a lição ou as lições baseadas na parábola do bom samaritano. E essa é uma história, né? E do bom samaritano é uma história, é uma parábola, é uma cena que ela é famosa nas parábolas de Jesus. Ela é famosa, muitos retratam essa parábola cantando, pregando, ministrando, porque essa parábola nos fala sobre a essência do que é ser um cristão. O ponto de partida para nós entendermos o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa que serve ao Senhor, está aqui nessa parábola do bom samaritano. É uma história simples. É uma situação simples que Jesus contou, mas é uma parábola extremamente poderosa. E ela tem nos inspirado ao longo desses séculos a ter atitudes de compaixão. Ela tem nos inspirado a ajudar as pessoas, a fazer uma ajuda humanitária para as pessoas. Jesus contou essa parábola em resposta a um líder, a um mestre da lei. Jesus estava conversando com uma pessoa que era perita no Velho Testamento. O Novo Testamento ainda ia ser escrito, mas o Velho Testamento já existia, com os seus 39 livros. Já existia, né, o Velho Testamento. E esse homem, ele era um perito, ele era um especialista na lei. Até que ele fez uma pergunta para Jesus. E aí, por causa dessa pergunta, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então ele perguntou para Jesus assim: olha, o que eu preciso fazer? Quem é o meu próximo? O que eu preciso fazer para me tornar um cristão, para ser uma pessoa bacana, boa? E então Jesus vai lhe responder com uma outra pergunta: o que está escrito? O que está escrito? Como você lê? E é interessante que muitas das vezes nós fazemos questionamentos para Deus. Muitas das vezes nós perguntamos a Deus o porquê. Embora a gente sempre faça errado, o que a gente deveria perguntar é o para quê. Qual é o propósito que eu estou passando em tudo isso? Mas é interessante que muitas das vezes, quando nós perguntamos para Deus, Deus nos responde fazendo outra pergunta para nós. Já passou por essa situação? Deus nos responde nos perguntando outra coisa, porque Ele espera que eu e você respondamos de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa motivação em andar na presença dEle, com a nossa motivação em servir na presença dEle. Aquele mestre da lei era um bom profissional da lei, ele conhecia a lei, ele sabia bem a resposta. E é interessante que quando ele responde Jesus, ele cita o que estava escrito no Torá, especialmente em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 5. Ele vai citar esse versículo. E então o versículo diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, E aí então, ele então faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E a gente fica assim: mas por que isso é importante? Por que ele queria saber quem era o próximo dele para ele poder ajudar? O que isso tem a ver? Por que isso era importante naquele momento? Por que isso era importante naquela situação? Nós precisamos entender um pouco do contexto, nós precisamos entender um pouco do contexto daquele momento, daquela situação. O mestre da lei, para ele, ele precisava saber quem é que era o próximo dele. Era uma questão legal. Era uma questão de legalidade, era uma questão da letra, era uma questão da religiosidade. Porque quando se falava de vizinho, o mestre da lei, os judeus, eles entendiam, alguns mestres, não eram todos, mas alguns mestres da lei entendiam que os vizinhos
o amigo era aquele que era judeu. Ou seja, se uma outra pessoa que não fosse judeu precisasse de ajuda, eles não podiam ajudar, porque eles interpretavam a lei como se o vizinho fosse alguém da mesma parentela deles, alguém da mesma nacionalidade. Se fosse um gentio, de maneira nenhuma. Um samaritano, então, nem imaginar. Então ele entendia isso, né? Ele compreendia isso, porque a religiosidade, ela é especialista em encontrar justificativas. É por isso que o Evangelho, a palavra do Senhor, ensina uma vida com Jesus, e não uma vida religiosa. Porque eu tinha uma vida religiosa, muitos de vocês aqui tinham uma vida religiosa, mas a vida religiosa, ela nos traz justificativas, ela nos traz situações de justificação, né? Que nos, ou tenta nos justificar. Então, aquele mestre da lei, ele era especialista em justificativas, né? Ele era especialista em se justificar, e ele tenta se justificar diante de Jesus, perguntando, ele cita um versículo, e ele pergunta a Jesus, quem é esse vizinho aqui que eu devo ajudar? Isso mostra que ele já sabia, ou que ele já sabia que havia algo que não estava certo. Muitos mestres da lei, eles não concordavam com a maneira com que os outros mestres agiam. Um deles é Nicodemos, que eu já ministrei aqui, um dia desses atrás aí, que ele vai procurar Jesus, e ele tem uma experiência de transformação com Jesus. Então, a religiosidade, ela é especialista em criar justificativas santas, para poder manipular a nossa consciência, não para fazer o que Deus deseja, mas o que o indivíduo quer. O que o indivíduo quer. Um cidadão chamado Marcos Madaleno, ele disse o seguinte, está ali projetado: difícil é algo que você não quer fazer. Longe é um lugar que você não quer ir. E quem não ama está sempre criando justificativas. E eu concordo com esse cidadão, porque é verdade. Difícil é algo que eu não quero fazer. Quantas vezes eu escuto, pastor, mas é tão difícil para mim ir para a igreja no meio de semana, é tão difícil para mim ir para a oração. Não, irmão, é porque você não quer vir, é porque você não entende a necessidade de vir no culto de semana. Ah, pastor, é tão difícil para mim dizimar, ofertar, contribuir, vem tão pouquinho. Não, irmão, porque você não quer. Longe é um lugar que você não quer ir, porque quando você quer ir num lugar, você viaja muitos e muitos quilômetros, não é verdade? Você viaja, mas quando você não quer ir num lugar, o que você diz? É muito longe, é nada. Quantas vezes a gente viaja 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, os irmãos que moram nas Alagoas aí, 2.200 quilômetros, porque quer ir, porque tem uma motivação, ou porque às vezes tem que ir resolver uma situação. Então nós precisamos entender que Jesus, ele então, para ensinar aquele mestre da lei, e para nos ensinar, Jesus então resolve contar a parábola do bom samaritano. Ele resolve contar essa história, para poder chocar aquele discípulo, aquele mestre, para poder chocar aquele perito da lei, porque afinal, os judeus, eles eram, especialmente aqueles que eram eletizados, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que estudavam, aqueles que foram às escolas, aqueles que frequentaram os bons cursos, eles entendiam que os samaritanos eram as piores pessoas do mundo, era a raça de pessoas as piores que tinham, era pior do que os gentios, Eles consideravam os samaritanos um povo inferior, embora os samaritanos eram da mesma raiz étnica dos judeus, e eles se separaram definitivamente depois do exílio da Babilônia, e os judeus criaram, como diz aí
né, os mineiros aqui de Conceição criaram um ranço muito grande dos samaritanos, porque os samaritanos, eles agora se desviam do Senhor, e eles começam a adorar a imagem de escultura, eles começam a fazer cada bobagem, eles trazem a invocação, a adoração, a vários ídolos, a Moloque, por exemplo, que era um ídolo, um demônio que aceitava sacrifício de crianças, aonde se levava crianças para sacrificar, levava crianças para a morte. Então os judeus, eles tinham pavor dos samaritanos. É tanto que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, a mulher diz assim: olha, não é permitido que você converse comigo, não é permitido que nós dialoguemos. E então Jesus vai mostrar para ela que era necessário, e Jesus vai operar o sobrenatural na vida daquela mulher. Então, quando Jesus usou a palavra samaritano, aquilo ali trouxe um arrepio para aquele mestre da lei, trouxe um arrepio para ele, porque havia muitas tensões sociais, havia muitas brigas, né? O judeu, ele dava uma volta quando ele ia fazer uma viagem, mas ele não passava no território dos samaritanos. Ele preferia correr o risco, ele preferia pagar mais caro na sua viagem, ele preferia dobrar o tempo da viagem do que passar pelo território. Então havia uma tensão muito grande, uma animosidade muito grande, havia questões muito complexas. E aí Jesus vai responder à pergunta daquele homem, falando sobre o poder e o amor de Deus, falando sobre algo muito importante que nós precisamos ter na nossa vida, né? Você pode até achar que hoje o mundo está difícil demais, e muitas das vezes, em algumas situações, a gente parece até se surpreender com tanta barbaridade que a gente vê, com tantas notícias ruins. Muitos de nós aqui deveriam parar de assistir às notícias ruins, porque isso tem influenciado a sua alma, tem influenciado a sua vida. Agora, a palavra de Deus, ela vai trazer resposta para esse mundo em caos. Ela vai trazer resposta para toda essa dificuldade. Ela vai trazer a palavra, e a palavra de Jesus hoje continua chocando o mundo, porque é uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa, é uma linguagem universal, e a linguagem é o amor de Jesus, o amor do Senhor Jesus Cristo, né? A bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem entender. Jesus, nessa parábola, ele nos fala sobre o caráter de quem é Deus e como isso se traduz nas nossas vidas. O Salmo de número 145, versículos 8 e 9 diz assim: Salmo 145, versículos 8 e 9: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém? Então, dito isso, agora nós vamos então ver quais são as lições que Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano. A primeira lição que Jesus nos ensina para os nossos dias atuais se encontra nos versos 30 e 31 do mesmo capítulo de número 10. Lucas capítulo 10, versículos 30 e 31. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Qual é a primeira lição que Jesus nos ensina aqui nessa parábola? É que nós precisamos nos importar com o outro. Nós precisamos nos importar com o outro. Jerusalém e Jericó, elas se tornaram as duas cidades mais populosas e importantes daquela época. A distância
de uma para outra era mais ou menos de 30 quilômetros. Mais ou menos daqui lá na Capelinha do Barreiro. Mais ou menos isso. 30 quilômetros era a diferença. E era muito comum os sacerdotes e os levitas passarem por Jericó, passarem por aquela rota, quando eles estavam indo ou voltando do serviço que eles prestavam no templo, né? Havia uma escala, e essa escala, de tempos em tempos, eles tinham que ir a Jerusalém para prestar o serviço a Deus. Lá eles iam prestar o serviço de sacerdote, de levita, lá eles iam cuidar do templo, cuidar da limpeza, cuidar dos banheiros, cuidar dos utensílios. Esse era o serviço. E depois eles retornavam. Então muitos deles moravam na cidade de Jericó. E aquele caminho então se tornou um caminho muito visado pelos ladrões. Os assaltantes sabiam que aquele caminho passava muita gente durante o ano todo. Era os sacerdotes indo para Jerusalém, eram os sacerdotes voltando para Jericó. E então aquela rota se tornou uma rota muito visível. Eu lembro que quando eu estava viajando, quando eu fui a primeira vez, e única até agora, para Alagoas, para Maceió, né? Vou voltar lá outra vez, né? Quando chegou num determinado local, a gente estava se comunicando pelo grupo do WhatsApp, mandando mensagem, né? E quando chegou num determinado local, não vou falar não, senão você pode ser desse local e ficar com raiva de mim e com raiva da pessoa que falou. Aí a pessoa disse assim: pastor, pastora, fala com o pastor que ele pare nessa cidade, que ele não siga, porque daqui para frente tem muito assaltante, tem muito bandido, muita gente rouba, muita gente faz assalto. Eu vou aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não conheço o lugar, então eu vou parar e dormir, né? Então aquela rota era uma rota onde tinha muitos assaltantes. E então Jesus cita um sacerdote e um levita, né? Jesus cita um sacerdote e um levita não apenas porque era uma cena comum, mas era porque era para impactar aquele mestre da lei, era para impactar a vida dele, né? Eram pessoas que conheciam a Deus. Tanto os sacerdotes como levitas, eles conheciam a Bíblia, a lei que havia naquela época, mas eles se mostraram indiferentes. Eles passaram, eles viram um homem lá, semi-morto, diz o texto da minha Bíblia. Eles, em outras versões, fala que o homem, o samaritano, estava desmaiado, mas eles foram indiferentes. E o que é indiferença? Eu vejo, eu sei, né? Eu vejo, eu sei, mas é a sua dor. Não mexe comigo, deixa eu viver a minha vida, né? A indiferença, ela não causa nenhuma ação diferente em nós, porque a dor não é minha, o problema não é meu, cada um resolve o seu problema, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, isso é indiferença. Eu vejo, eu sei, mas eu não quero nem saber disso. Muitas vezes a gente acha que o contrário do amor é o ódio, mas não é só o ódio. O contrário do amor é a indiferença, é ser indiferente com as situações. E nessa parábola aqui, o sacerdote e o levita, eles foram indiferentes, e eles ainda arrumaram justificativas, eles tinham boas justificativas para dar. Eles estavam com medo de serem assaltados, né, pastor? Hoje a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não pode saber, a gente tem que saber com quem a gente ajuda, né? Eles ficaram com medo de ser uma emboscada. Uma vez eu estava indo para Uberaba, e ainda pela 427 aqui, quando chegou lá no posto policial, na entrada ali, quando duplica, assim que passou do posto, um senhor bateu a mão pedindo carona, que estava indo para Uberaba, e eu dei carona para ele, né? Acho que Adriel estava, Adriel ou Sara estava, daí a pastora, não era Adriel que estava, né? E aí eu ofereci carona. Na hora que eu entrei no carro, que eu andei mais ou menos assim uns 200 metros, o telefone dele tocou,
E ele atendeu apavorado. E no telefone alguém estava falando: olha, o seu filho foi esfaqueado. E aí esse homem para o carro e começou a mexer na porta para poder abrir a porta para descer, né? E o que foi que aconteceu? Não, meu filho foi esfaqueado, eu preciso voltar. E aí eu falei: não, eu vou levar o senhor lá. Esse aqui, a pastora, ficaram com o olho de todo tamanho. Estava mudo, ficaram calados, né? E eu voltei, né? E onde que é? É aqui atrás. Eu não sabia que lá atrás do posto policial tinha um bairro que hoje, esse bairro, ele saiu crescendo e está quase, quando você passa na 262, chegando, já pela Capelinha, chegando em Uberaba, né? Você olha assim, do lado direito, você já vê um tanto de casa, é atrás ali do posto policial. E aí eu cheguei e estacionei o carro lá, o moço desceu para atender o menino, e depois eu voltei, né? E aí eles: pai, como é que você faz isso, como é que você faz um negócio desse? Se fosse uma emboscada, se fosse roubar o carro. Eu falei: se fosse roubar o carro, se deixasse a gente vivo, estava bom demais, né? Então, as pessoas têm, né, os sacerdotes levitas, eles tinham boas justificativas, né? Ah, não está na minha agenda, eu estou com pressa, está na hora de entrar na usina, se eu não bater o ponto, eu vou perder o prêmio. Então, sei lá, deixa acontecer, eu não tenho nada a ver com isso, não é o meu problema, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, aqueles dois homens, o sacerdote e o levita, que conheciam a lei, eles viram tudo isso, mas se tornaram indiferentes, não fizeram nada, né? Não fizeram nada, porque eles queriam manter distância. E aí eu gostaria que você pensasse em algumas perguntas e deixasse ou respondesse para o Senhor, não para mim, mas responda para o Senhor. A primeira delas é: você tem se distanciado de algumas situações na sua vida, porque isso lhe parece mais seguro? Você tem procurado se esconder sob a sua formação intelectual, sobre o seu status, sobre o nome de família? Você tem procurado se esconder nas redes sociais, porque isso lhe parece mais seguro? Tem muita gente que não quer mais ter relacionamento, quer ter um relacionamento social, no Instagram, no Facebook, como se aquilo ali fosse uma realidade, né? E com isso você tem se tornado uma pessoa cada vez mais indiferente? São 3 perguntas que eu gostaria que você analisasse, né? Olhe, eu não me refiro apenas à indiferença, mas em relação à questão da pobreza no mundo, por exemplo. Jesus, ele está falando do vizinho, né? De quem está perto, de quem está próximo. Jesus está falando daquele que cruza o seu caminho durante o dia. Há famílias sendo destruídas por causa da nossa indiferença. Há pessoas, há casamentos morrendo, adolescentes se distanciando dos seus pais, se mutilando, igrejas e ministérios se esfriando por causa da indiferença. É preciso ter coragem para ser bondoso, é preciso ter coragem, né, para fazer a diferença. Então rompa com a diferença na sua vida, aprenda a ouvir, aprenda a ajudar. Ah, pastor, mas quem é o meu próximo? É quem chegar no seu caminho, é quem bater na porta da sua casa, é quem você convive com ela, ela é o seu próximo. Faça algo por essa pessoa, não seja indiferente àquilo que está acontecendo. Ah, porque não é comigo, eu não estou nem aí, eu não quero nem saber, eu estou vivendo a minha vida. A segunda lição que Jesus nos ensina aqui, na parábola do bom samaritano, se encontra no versículo de número 33. E eu quero ler esse versículo novamente. Lucas, capítulo 10, versículo de número 33.
Senhor, eu amo a tua palavra. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. A segunda lição que nós aprendemos aqui na parábola do bom samaritano é que eu e você precisamos nos mover em amor na direção do outro. A palavra piedade ou compaixão, ela vem de uma palavra grega que significa ser movido pelas entranhas, movido em seu interior, sentir compaixão, E piedade não é olhar e pensar, que tadinho dessa pessoa. Não, piedade e continuar seguindo a vida, Piedade é olhar e fazer algo, e se mover para fazer algo, quando algo move você, algo move dentro de você, e leva você a fazer alguma coisa, leva você a algum lugar. A Bíblia fala que, em muitas vezes, Jesus ele foi movido por compaixão, e ele agiu por causa da compaixão. Ele não só olhou o problema, mas ele teve compaixão, ele sentiu a necessidade. Por exemplo, quando estava uma multidão de gente, Jesus pregando, ministrando, desde manhã, e aquela multidão estava crescendo, e chegou no final da tarde, não tinha nada para aquele povo comer. E quando foram falar com Jesus, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquele povo. Jesus sentiu a piedade, Jesus se moveu nas suas entranhas e Jesus pensou, eu tenho que fazer algo. Outra ocasião, Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim, e de repente está saindo um cortejo, e lá estão carregando um morto, e aí Jesus para e pergunta, o que aconteceu? Não, este aqui é o filho único de uma viúva, e nós estamos indo enterrá-lo. Filho único de uma viúva. Imagine como essa mulher não estava sentindo, não só a morte do seu filho, mas ela não teria agora mais ninguém para poder cuidar da vida dela. O marido já tinha morrido, e quando faltava o marido, quem cuidava da mãe e do pai era o filho primogênito, era o filho mais velho, e ela só tinha um e ele morreu. E a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, e por causa da compaixão Jesus agiu e tocou naquele caixão, naquele esquife, naquela maca, e então o morto reviveu. Então, a indiferença nos paralisa, mas a compaixão nos move. A compaixão nos leva para o trono de Deus, a compaixão nos impulsiona a agir, a compaixão nos leva a fazer a diferença, a compaixão nos leva a estender a mão, a compaixão nos leva a pôr o joelho no chão, a compaixão nos leva a fazer algo. E nós precisamos entender que Jesus está nos ensinando isso, que a gente precisa ter compaixão das pessoas próximas, a gente precisa ter compaixão das pessoas que estão próximas de nós. Nós vivemos um tempo de desumanização do diferente. O que é diferente é desumano, as pessoas já não importam mais, a indiferença está muito grande, por uma série de situações. É a cultura da autodefesa, é a cultura do medo, é a cultura de andar perto de quem, de tal pessoa, Nós já tivemos um testemunho aqui de uma irmã na célula, ela disse, pastor, lá no ambiente onde eu trabalho, tem uma mulher lá que ela se declara lésbica, ela se declara que ela não gosta de homem. E eu estou me aproximando dela, conversando com ela, tentando evangelizá-la, tentando trazê-la para a igreja. Mas lá no ambiente de trabalho, pastor, estão me criticando, porque eu estou me aproximando dessa mulher para poder trazê-la para o reino de Deus. Estão dizendo que eu pratico as mesmas coisas que ela. Então é isso que acontece, porque queremos andar distante, porque estamos agindo com indiferença. A religiosidade, ela constrói muros de separação. O amor vai na direção de Deus, na direção correta, na direção do Senhor dos Exércitos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4.
versículos 20 e 21. Evangelho de João, 1 João, desculpe, primeira carta de João, não o Evangelho, a primeira carta de João, lá no final do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então Jesus nos ensina isso, a amar o próximo, a amar as pessoas, né? Tenho certeza, creio que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração e vai te mover a orar, vai te mover a conversar, a cuidar, a doar, a se simpatizar com alguém, a ajudar alguém, a trazer alguém, a levar alguém para a célula, a trazer alguém para a igreja. A terceira lição que nós aprendemos aqui na parábola do bom samaritano é que nós devemos entender que se envolver no processo de cura do outro. Eu preciso me envolver no processo de cura do outro para ajudar o outro. Porque muitas das vezes o outro não consegue ser curado sozinho, ele precisa de ajuda. Lucas capítulo 10, verso 34 e 35. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Foi um processo até que o samaritano tirasse aquele homem que era vítima da situação. Ele teve que tirar ele do caminho, ele teve que limpar as feridas, carregou o peso daquele homem. Sabe-se lá quanto aquele homem pesava. Se fosse um pastor Wellington da vida, era mais de 100 quilos para ele carregar. Misericórdia. Mudar a sua agenda, mudar a sua rota, mudar os seus, tudo que ele tinha para fazer. Ele teve que procurar um hotel, ele teve que fazer a ficha dele no hotel e mostrar a carteirinha, não tinha isso, né? Estou apenas fazendo uma especulação, mostrar o CPF dele. E talvez o dono do hotel perguntou: quem vai pagar a conta? Quem vai pagar? Eu não aceito promissória, tem que ser Pix ou cartão, eu não aceito. Ele se comprometeu, cuidou as feridas, pôs o nome dele lá na ficha lá da hospedaria. Isso custou dinheiro, isso custou tempo, isso custou investimento. Se você não descobriu, amar dá trabalho. Amar dá trabalho. E amar não é barato, amar é caro. Amar custa. Porque fala-nos de algo que não é só subjetivo, é ação, é prática, é fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa. Então amar na prática é saber que as pessoas são imperfeitas, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não agradecem. Já passou por isso? Que muitas das vezes a pessoa nem entende. Quantas vezes eu ajudo uma pessoa, ou dou alguma coisa à pessoa, e ela nem fala obrigado. Já passou por isso? E aí eu faço só para dar uma cutucada, de nada, para ver se a pessoa fala pelo menos obrigado, de nada, viu? Mas é amar na prática. Amar na prática sem esperar nada em troca, Não haja de acordo com que as pessoas possam lhe dar em troca. Eu vou ajudar fulano porque fulano pode me ajudar, Ame porque você recebeu o amor do Pai primeiro. Primeiro o Pai te amou. Toda cura é um processo.
A cura não acontece assim, no estalar de dedo, é um processo. Seja um instrumento de Deus, né? Ajude uma pessoa a passar por esse processo de cura. Ajude, tenha paciência, né? Ajude essa pessoa, caminhe com essa pessoa, invista nessa pessoa, invista oração, invista tempo, ande com essa pessoa, né? O homem aqui, o bom samaritano aqui, ele usou elementos que ele tinha. Ele usou o vinho para poder esterilizar aqueles ferimentos. Ele usou o óleo para trazer, né, a tirar a dor. O vinho também para tirar a dor. Ele usou os elementos. Deus quer nos trazer alegria. Deus quer trazer alegria para o nosso próspero, para o nosso próximo. Deus quer trazer a bênção dele, né? Porque o próximo é aquela pessoa que chega perto de você, é a pessoa que você convive com ela. Seja um instrumento de Deus para aquela pessoa ser curada. Seja um instrumento do Senhor. Ajude aquela pessoa, porque todos nós aqui fomos ajudados um dia, não é verdade? Quarta e última lição que nós aprendemos aqui com a parábola do samaritano é contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Os versos 36 e 37, Jesus então vai encerrar esse bate-papo com esse líder, com esse mestre da lei. Então Jesus, versículo 36, perguntou: qual destes três lhes parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus encerra o debate aqui, não com algo teórico, não com algo complexo, mas com algo prático. Jesus diz assim: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Está na hora da gente ajudar as pessoas. Está na hora da gente deixar as nossas opiniões, parar de focar nos nossos achômetros, parar de focar nos nossos argumentos, em saber mais ou menos. Chegou a hora de nós fazermos mais, chegou a hora de nós agirmos, e parar de ficar só no teórico, só no blá blá blá, só na fala, é agir. Há um mandamento claro do Senhor para mim e para você: vá e faça, vá e haja, vá e realize, vá e aproveite as oportunidades, vá e ama, vá e convide, vá e chame, vá e invista. É a prática. Que evangelho é esse que é só teórico, que entra aqui e muitas das vezes entra aqui e quando sai daquela porta para fora já saiu por aqui, porque está sendo apenas teórico, não é de prática, não é de ação. Aquele mestre da lei, ele sabia tudo de lei, ele sabia tudo do Velho Testamento, de frente para trás, de trás para frente, pós salteado. É tanto que ele cita Deuteronômio capítulo 6, que eu já li. Mas o que lhe faltava era prática. Vá e faça, vá e haja. Ah, que vontade de que alguém tivesse aqui, fulano, ele precisava estar aqui comigo. Vá atrás dele, vá evangelizá-lo, vá amá-lo, vá pagar o preço de oração por ele, vá convidá-lo para vir para a igreja, vá discipulá-lo, vá sentar com ele. Então esse é o mandamento do Senhor. O samaritano, ele não planejou nada daquilo, ele não acordou o dia e disse: agora eu vou fazer uma boa ação. Por favor, alguém olhe para mim no aplicativo aí, aonde que vai ter alguém precisando de boa ação, que hoje eu vou fazer uma boa ação. Separei um tempo da minha agenda, estou de folga do meu serviço, estou de férias. Aonde tem alguém precisando aí de uma boa ação que eu vou ajudar? É interessante que às vezes há uma empatia mais com animais do que com pessoas, não é verdade? Mas ele não planejou isso. Ele não planejou isso. Mas na hora que ele se deparou no momento, na hora que ele viu aquela situação,
ele foi desafiado. E hoje nós estamos vivendo tempos desafiadores. E a cada dia, ao sair daqui, Deus vai te desafiar a agir. Amanhã Deus vai te desafiar a agir, a fazer algo. Há tempos difíceis. Talvez a sua família está passando um tempo difícil. Talvez você está passando um tempo difícil. Mas é um momento de agir. É um momento de fazer. É um momento de colocar em prática. É um momento de se entregar nas mãos do Deus poderoso, nas mãos do Senhor dos exércitos. E eu quero finalizar lendo o texto de Efésios, capítulo 5, versículo de número 15. Quem puder, se coloque de pé, por gentileza, porque a gente vai ler esse versículo e depois nós vamos orar, né? Colocar nossa vida diante do Senhor dos exércitos. Mas Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveita a oportunidade. Quantas oportunidades Deus te deu hoje? Talvez você não aproveitou. Amanhã vai ter mais, e depois vai ter mais. Ou eu não sei, de repente não estaremos vivos amanhã. Mas aproveite as oportunidades. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ame, perdoe, doe, ajude sem ficar querendo receber algo em troca, porque nós aprendemos aqui nesta parábola do bom samaritano, que quem ama se importa, quem ama se move para fazer alguma coisa. Eu vi um videozinho essa semana passada, né, de uma pocinha assim, não sei se de água, e uma abelha caída lá, virada de perna para cima, e umas 4 abelhas, tudo em volta, só puxando a água, e a outra lá quase morrendo, até que veio uma abelha, pegou ela pela perna e jogou ela assim, para ela sair fora da poça d'água. Quem ama se move, quem ama não fica só vendo, não fica só assim, oh, que pena, oh, que tadinho, oh, meu Deus. Não, quem ama se envolve. Quem ama se envolve, irmão. Quem ama não fica distante, não. Quem ama se envolve. O que tem para fazer aí? Eu quero fazer parte, eu vou me envolver. Quem ama contagia. É o que nós aprendemos aqui nesta parábola. É o que nós aprendemos aqui. Essa história é muito forte, porque Jesus nos ensinou a praticar. Jesus nos ensinou a colocar em prática. E hoje Jesus nos socorre quando nós não temos nada para dar em troca para Ele. Ele nos resgata antes que seja tarde demais, antes que a gente vá embora, antes que se esvazie, toda a oportunidade Jesus vai lá e nos resgata. Ele nos carrega consigo, ou Ele carrega consigo tudo o que nós precisamos para ser curados, está em Jesus. Ele não se escandaliza com a nossa dor e a nossa história. E muitos de nós temos histórias cabeludas, temos histórias feias, mas Ele não se escandaliza com a nossa dor e com a nossa história. Ele leva sobre si as nossas feridas. Ele pagou o preço para a sua salvação. Ele nos dá o lugar de descanso, é na presença dEle. Ele já pagou o preço para que você seja salvo. Ele já providenciou tudo o que você precisa para viver aqui e viver na eternidade. Tudo que você precisa. Eu gosto muito e cito e lembro de um versículo, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo dia Deus está com você. Ah, pastor, até mesmo naquele dia ruim, sim, Ele está com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: vejam,
O braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir. Entendeu o versículo? O ouvido de Deus não está tão surdo que ele não possa ouvir a sua oração, que ele não possa ouvir o seu clamor. O braço dele não está tão encolhido que ele não possa estender a mão e te ajudar, e mudar a sua história de vida, e pôr um fim nesse dia mau. Vamos orar ao Senhor? Já que Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir, gostaria que você fechasse a sua Bíblia, colocasse ela aí na poltrona, e você orasse a Deus, clamando ao Senhor dos Exércitos. Você pode fazer isso de pé como está. Se você preferir, você pode já ajoelhar-se no seu lugar. Ou se você quiser, você pode vir à frente aqui, ajoelhar aqui no altar. Nós vamos falar com Deus. Vamos abrir o coração diante do Senhor. Uma música será ministrada e você irá orar ao Senhor dos Exércitos. Você irá clamar ao Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Levante o seu clamor de oração agora. Apresente a sua vida diante do Senhor, porque os ouvidos do Senhor não estão surdos, que não possam ouvir o seu clamor, que não possam ouvir a sua oração. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Ore pela sua vida. Apresente a sua vida ao Senhor dos Exércitos. Exércitos. Tem sido tão bom pra mim. Oh Deus soberano, Deus poderoso. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Tu tens sido tão Fale bom. com o Senhor, e esse é o tempo de você orar, de você rasgar o seu coração diante de Deus. Oh, impressionante, Em nome de Jesus. infinito, Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós essa Deus. noite. Oh, que nome de deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Inimigo fui, Oh, mas Deus seu santo, amor Deus lutou por mim. Deixe o Senhor mudar o seu coração. Ofereça o seu coração para o Tu Senhor. tens sido tão, E peça ao tão Senhor que mude a sua vida. bom pra Peça ao Senhor que transforme a sua vida, que transforme o seu coração. Oh, Deus Tinha poderoso, Deus. valor, Em mas nome tudo pagou Em nome por de Jesus. mim. Oh, Deus de toda glória. Faça a tua obra em cada coração nessa noite, meu Pai. Opera o teu sobrenatural sobre esse homem, sobre essa mulher. Opera o sobrenatural teu sobre esse jovem. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Faça a tua obra poderosa, Deus. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a Oh, tua que vitória. deixas 99 Em nome do só Senhor dos pra Exércitos, me meu Pai. encontrar. Vai operando, Deus, em cada coração, em cada vida nessa noite, nem Deus. merecer, Transforma o coração, mesmo meu Pai. Em assim nome de se Jesus, meu Pai. entregou. Oh, aleluia, Deus da Oh, glória. impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Fale com o Senhor, entregue a sua vida a Cristo. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, Deus tremendo. Oh, Jesus Cristo, Deus maravilhoso.
Opera o teu para sobrenatural, Senhor Deus. sombras, escala Em as nome de montanhas. Jesus, em nome do pra Senhor dos encontrar. Exércitos, meu Pai. Clamamos a tua misericórdia, clamamos a Derruba tua graça, clamamos a muralhas, tua Shekinah, destrói meu as Pai. mentiras Oh, Deus pra me querido, em encontrar. nome de Jesus, meu Pai. Traz luz para as sombras, escala as montanhas Em pra nome do mim. Senhor dos Exércitos, meu Pai. Que a tua palavra mude corações Derruba nesta noite, muralhas, Deus. destrói Que eu as possa derrubar muralhas, mentiras. fortalezas, meu Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Traz luz Opera para o as milagre sombras, sobrenatural do escala Senhor, as Jesus. montanhas Faça tua pra obra me poderosa, meu Pai. Em nome de encontrar. Jesus, em nome Derruba de Jesus, meu muralhas, Pai. Derrube destrói muralhas, as meu Pai. mentiras Derrube pra me fortalezas, meu encontrar. Pai. Em nome Oh, de Jesus, impressionante, meu Pai. Faça tua obra, Deus querido. Vai infinito, trabalhando em cada ousado coração, em cada vida amor nessa de noite, Deus. quebrando toda Oh, fortaleza, que todo deixa encontro, toda as mentira do diabo. 99 Em nome de só Jesus. pra me Oh, encontrar. aleluia, Deus da Não glória. posso comprá-lo, Rasgue o seu coração nem diante do merecê-lo. Mesmo Fale com o assim Senhor dos se Exércitos. entregou. Entregue a sua vida ao Oh, Senhor. impressionante, Jesus te ama, Jesus te ama, infinito, Jesus te ama. ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Glória, glórias ao Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus amado. Não posso Deus, tenha misericórdia, Deus, em nome de nem Jesus. merecer. Não merecemos o teu amor, Mesmo Senhor. assim se Não merecemos o teu amor, Senhor dos Exércitos. Oh, Tu és impressionante, maravilhoso, Senhor dos Exércitos. infinito, Tu és poderoso, Senhor Deus dos Exércitos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o teu amor nos constrange a sair do comodismo. Que o teu amor nos constrange a sair da indiferença. Que o teu amor nos constrange, meu Pai, a agir. Porque essa é a ordem do Senhor, vá e faça. O teu amor nos constrange a ir e fazer, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, nós vamos ter um momento agora de ceia do Senhor, em que todas aquelas pessoas, pode deixar desligado, Michel. Obrigado. Em que aqueles irmãos, aqueles crentes que já se aliançaram com o Senhor, que já passaram pelas águas e que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, irão poder participar da ceia do Senhor. Talvez você pense, pastor, mas eu ainda não me converti, ou ainda não me batizei. Ainda não é esse momento, não chegou. Mas pode chegar, basta você tomar uma decisão de passar pelas águas, de se batizar. Mas mesmo assim, gostaria que você mantesse de pé em sinal de respeito aos irmãos que irão participar da ceia, né? Depois nós vamos ter um tempo de oração também, toda a igreja. Se há alguém nos visitando que é de algum outro ministério, uma igreja que seja realmente evangélica, cristã, e você já é batizado, você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, se você sente liberdade, você pode participar da ceia também. Amém? Hoje nós estamos sem os nossos servos, os nossos diáconos. Você vai poder vir aqui à frente pegar o seu elemento da ceia e voltar para o seu lugar e ter um tempo de oração com o Senhor dos Exércitos. Então todos aqueles que estão aptos para cear, pode estar vindo à frente, em duas filas, uma à esquerda, outra à direita. Você pode estar vindo pegar os elementos da ceia. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor? Eu sou. De quem é esse amor que me
escolheu primeiro. Cordeiro e leão, hein? De quem esse amor que afasta? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Para sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar, neste lugar. Glória a Deus. Todos já pegaram os elementos da ceia? Amém. Glória a Deus. Mariana, Daiane ainda. A Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, em sinal de aliança, comamos do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em obediência à palavra do Senhor, tomemos do suco de uva. Glória a Deus. Faça uma oração de gratidão ao Senhor agora. Ore por um instante agradecendo ao Senhor pela bênção da vida, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Oh, aleluia. Agradeça ao Senhor porque você faz parte do reino. Agradeça ao Senhor porque Ele te ama e porque Ele cuida da sua vida. Oh Deus de toda glória, Deus poderoso, Senhor dos exércitos, muito obrigado, Deus, pelo teu agir, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus. Ressuscitou como um Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A morte não te Graças te damos, segurou ó Deus. e Em nome de Ele vivo Tu és maravilhoso, está. Deus, Tu és poderoso, Senhor dos céus. Morreu como um Oh, Deus, cordeiro, em nome de Jesus, tenha como um misericórdia, leão. Tu és maravilhoso, Deus. Pra sempre eu cantarei, Aleluia. Tu és rei Nome de neste Jesus. lugar. Nome de Jesus, nome de Jesus. Pra sempre Oh, eu Deus. cantarei, Tu Aleluia. és rei neste lugar. Aleluia. Pra Oh, sempre Deus, em eu nome de cantarei, Jesus. Tu Nome de és rei neste lugar. Glória a Deus. Coloque o copinho que você está segurando aí no assento. E nós vamos orar de 3 em 3. Você vai orar pelo seu próximo. Se você está com a sua família aqui, o pai, os filhos, a mãe, procura a sua família e vai orar por ela de 3 em 3.
Se você não tem familiares aqui, junte com alguém que está sem. Vocês entenderam? Quem está com a família aqui, ore pela família, pelos seus familiares, de 3 em 3. O Biel com a mamãe. Se você está sozinho, tem alguém sozinho aí? Não? Se você estiver sozinho, encoste em alguém aí que vai ser o seu próximo, né? Essa pessoa vai ser o seu próximo. E eu gostaria que você orasse por essa pessoa, ou por essas pessoas e agora, ministrando a bênção do Senhor, a misericórdia, a graça, em nome de Jesus.